Olá, Marta, bom dia, seja bem-vinda. Já vamos começar, tá? Hoje nós vamos continuar falando sobre a live anterior, né? Coloquei um título um pouquinho diferente, mas é tudo a mesma coisa. Nós vamos só continuar. Foi de antes de ontem, né? Ontem eu não fiz, foi na quarta. Nós estávamos falando sobre a verdade e a mentira, né? Sobre os dois tipos de reino, sobre descanso e inquietação, porque às vezes a gente não liga as coisas. E às vezes a gente está muito inquieto e esquece de observar que o contrário da inquietude é a paz. E onde nós encontramos a paz é na verdade. Às vezes a gente está vivendo na mentira e não percebe. E esquece que o contrário da mentira é a verdade, que a verdade é Jesus Cristo. E que é nele é que nós encontramos essa plenitude, essa paz, essa verdade plena. Às vezes a gente esquece que só existem dois tipos de reino, que é o reino da luz e o reino das trevas. Ou a gente está vivendo em um, ou a gente está vivendo em outro. E a única coisa que vai nos fazer posicionar, que é o que nós precisamos ter, que é o posicionamento, é nós entendermos onde nós estamos. É fazer uma reflexão aqui dentro, ó, dentro do nosso coração. É fazer uma reflexão aqui dentro e a gente entender onde eu estou. O que eu tô fazendo, né? A quem eu tô servindo? O que eu tô escutando? O que eu tô falando? E aí que tipo de escolha que eu estou fazendo? Porque quando eu começo a me fazer assim, que escolha que eu estou fazendo, eu começo a entender que tudo que eu estou passando realmente, tudo o que eu passo é o que o Senhor diz na palavra dele. Tudo para o Senhor tem uma finalidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que seguem de acordo com o seu propósito. Então, se eu sou cristã, se eu tenho conhecimento da verdade, se eu estou seguindo a verdade e tudo o que está acontecendo na minha vida é porque é algo que eu preciso realmente aprender com aquilo. É algo que precisa me trazer a reflexão, porque nada, absolutamente nada acontece por acaso. E eu acreditando, eu entendendo isso, o que eu faço? Eu começo a me posicionar, declarando a verdade, que é o que está escrito na palavra do Senhor sobre a minha vida. Eu entendo que existe também um livre-arbítrio que o Senhor me deu. Então, eu começo a fazer escolhas. E a escolha que eu começo a fazer não é uma escolha de me vitimizar, de me colocar num papel de vítima, de acreditar que, ai, coitadinha de mim que eu estou passando por isso. Não! É uma oportunidade para que nesse momento eu possa me posicionar referente à verdade. Para que eu possa dizer, eu estou passando por isso, eu estou com esses problemas, eu estou com essas dificuldades, eu estou com esses desafios, porém, eu creio na verdade, que é o que ela diz sobre a minha vida, que é isso. E é essa verdade que eu vou declarar e eu escolho acreditar na verdade. E essa é a diferença, né? Essa é a diferença que muitas vezes, nós estamos passando por dificuldades e nós não queremos nos posicionar. Às vezes é mais fácil nós nos fazermos de vítima. Às vezes é mais fácil a gente olhar para a circunstância e procurar um culpado e terceirizar a nossa culpa. É mais fácil colocar a culpa nas circunstâncias, a culpa nas situações, a culpa nas pessoas, a culpa no governo. É mais fácil eu colocar a culpa no meu pai, na minha mãe, que não souberam me criar. É mais fácil eu colocar a culpa, por exemplo, em pessoas que estão me ferindo o tempo todo, que estão querendo puxar o meu tapete. É mais fácil olhar para fora, não é assim? É mais fácil porque aí eu tiro aquele peso de cima de mim e terceirizo a culpa, me coloco na posição de vítima e tá tudo certo. Só que a gente não entende que dessa forma nós não estamos vivendo aquilo que nós nascemos para viver. Porque quando eu faço o contrário, que eu olho para dentro de mim,
que eu escolho me posicionar na verdade, que eu começo a declarar a palavra do Senhor, que é a verdade na minha vida, e que eu entendo que todas as coisas para Ele têm uma finalidade, têm um propósito, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que estão de acordo com o seu propósito, eu me posiciono. Eu olho para dentro de mim, eu busco enxergar dentro de mim aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, eu peço o Espírito Santo para me mostrar isso, e eu não me coloco mais em posição de vítima. Eu vou para cima, eu vou fazer o que tem que ser feito, né? E eu não fico me vitimizando. E se isso que a Bíblia diz, a verdade, né, que eu sou responsável pelo que acontece na minha vida, eu escolho crer na verdade ou na mentira. E sempre haverá essa batalha no nosso coração, né? Porque o tempo todo nós estamos... Oi, Dri, bom dia, seja bem-vinda. Porque o tempo todo nós estamos assistindo noticiários, né? O tempo todo as novelas, os filmes, as séries, tantas coisas que muitas vezes são até, assim, são coisas irreais mesmo, são coisas, né? São ficções, tantas outras coisas que dizem respeito à vida de outras pessoas. E a gente se deixa mais envolver, na maior parte do nosso tempo, né? Muitas pessoas se deixam mais envolver pelas coisas que estão acontecendo, que a mídia está colocando, ou seja, é um controle que essa mídia está tentando fazer sobre a sua vida, e você aceita isso. Então você deixa que o controle da sua vida esteja nessas pessoas. Porque os nossos pensamentos, cada pensamento, eu não sei se você já parou para pensar nisso, cada pensamento que a gente tem é uma sementinha que está sendo plantada no nosso coração. É uma sementinha, isso desde criança, desde que o bebê está na gestação ainda ali, que ele consegue já escutar tudo. Tudo está sendo uma sementinha que está sendo plantada. E no momento devido, essa sementinha ela vai crescer e ela vai se fortalecer e ela vai criar raízes. Ela vai criar raízes. Então, se a gente entende que toda palavra que é declarada, que tudo aquilo que você escuta é uma sementinha que está sendo plantada e que a qualquer momento ela pode criar suas raízes, nós precisamos escolher melhor que pensamentos que nós queremos ter. E os nossos pensamentos, eles vão vir de onde? Eles vão vir daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente presencia. Então, você hoje tem todo o poder total de fazer escolhas na sua vida, daquilo que você escuta, daquilo que você ouve. E isso vai discernir, isso vai fazer com que você seja diferente no sentido de estar mais próximo da verdade ou estar mais próximo da mentira. Deixa eu só fixar aqui. E isso que vai fazer a diferença. Nós temos esse poder de escolha, o poder de acreditar na verdade e trazer ela para morar aqui, ó, dentro do nosso coração. E como que a gente quer viver na verdade se a gente não passa tempo com a verdade, não é? Porque na palavra do Senhor está escrito que quem é a verdade? É Jesus Cristo. Então, todas as vezes que a gente fala de verdade, às vezes a gente fala isso assim no meio de pessoas, no meio de contexto, tá falando assim, verdade é só uma coisa que você declara e que tá condizente com os seus valores. Não! A verdade, gente, ela é muito mais do que isso. Na palavra diz que Jesus Cristo é a verdade. Então, como que eu quero passar a maior parte do meu dia declarando a verdade, vivendo a verdade, se eu não sei quem é a verdade na minha vida? Se eu não sei nada da verdade sobre a minha vida, isso vai ser impossível. Porque as coisas do mundo, elas estão vindo com força total. Com força total. As pessoas, a mídia, tudo. Os noticiários, tudo está vindo com uma força total para cima dos seres humanos. E se nós não nos posicionarmos de entender sobre a verdade, e quem é a verdade é Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor disse: eu sou o caminho que te leva até Deus. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Então eu preciso conhecer essa verdade. E a única forma de eu conhecer é eu passar tempo com Ele. É por isso que o tema das nossas lives é sobre intimidade. A única forma de eu conhecer essa verdade é ler a palavra dele, o que diz, o que ele diz nas escrituras. E quando eu começar a passar maior tempo lendo a Bíblia, entendendo sobre o que está escrito sobre ele na palavra, tendo os meus momentos de reflexão, de intimidade, orando, quanto mais eu passar, mais eu vou estar me aproximando da verdade. E mais esses pensamentos vão estar
se fortalecendo dentro de mim, do meu coração, para criarem raízes, para que no tempo devido, quando eu tiver que fazer escolhas, no tempo devido, quando eu tiver que me deparar com uma situação que é desafiadora, eu consiga me posicionar. E isso vai brotar automaticamente do meu coração, porque você já leu tanto, você já estudou tanto sobre a verdade, você já passou tanto tempo com a verdade, que a mentira não vai ter mais vez. Então vai acontecer o problema que for, você vai passar pelo desafio que for, pela tempestade que for. Se essa semente da verdade tiver sido bem plantada no seu coração, ela vai criar raízes tão fortes que no momento que você tiver que usar, jamais você vai se vitimizar. Jamais você vai colocar a situação que está acontecendo com você na vida de outras pessoas. Você vai terceirizar o seu problema. Jamais. Você simplesmente vai olhar para dentro de você e você vai ter certeza do que a verdade diz, que é o que está escrito na palavra, e você vai começar a declarar e pronto. Então você vai saber se defender, se cuidar, se proteger. Olha como que isso é forte. Ao contrário disso, a gente vai se deixar levar pelas coisas do mundo. E muitas coisas que diz o mundo é mentira. E nós já vimos na live passada que quem é o pai da mentira. Isso está muito claro. É muito claro esses dois reinos, que eles não se misturam. E nós precisamos nos posicionar. Em que eu vou acreditar? Na palavra que diz o Senhor, ou eu vou acreditar na boca do que os homens estão falando? Do que está passando na mídia social, do que eu estou vendo nos noticiários, ou o que eles falam sobre a minha vida, quem eu tenho que ser, ou do que eu tenho que fazer. Não existe duas coisas diferentes que você pode acreditar. Ou o seu coração acredita na verdade, ou o seu coração acredita na mentira. E você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que se posicionar. Não tem outro jeito. E muitas pessoas conhecem, por exemplo, tudo do noticiário, do que a mídia diz a respeito de outras pessoas, mas não conhecem o que está na Bíblia. Isso é passar mais tempo com a mentira do que com a verdade. E aí, quando acontecer algo que precisa ter como uma verdade, né? Como na nossa vida diariamente, o que a verdade diz, elas vão sentir medo ao invés de sentir paz. Vão se render ao pai da mentira, que é o pai do medo. Então, por exemplo, o caso, por exemplo, que a gente tem mais próximo foi o caso da pandemia, né? O caso da pandemia, o caso do vírus, que matou muitas pessoas, que trouxe pânico para muita gente, Então, a gente voltando um tempinho atrás, será que se nesse momento em que começou a se alastrar essa pandemia, se todas as pessoas tivessem conhecimento da verdade, de quem é a verdade, e que se todas as pessoas crescem naquele versículo que está lá em Filipenses 4:6, que diz assim: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus em oração as vossas petições, e o meu Pai que está no céu, ele virá trazer paz para o seu coração. Será que se nesse momento que a gente descobriu que tinha esse vírus que estava se alastrando e que a mídia social colocava tanto medo nas pessoas e tudo mais, será que se você tivesse confiado na verdade, que é o que diz a palavra do Senhor, você ainda teria tido todo o pânico que você teve? Eu tenho certeza que não. Porque nesse momento eu já tinha conhecimento disso aqui. Eu não aplico ainda tudo o que eu digo para vocês, porque eu também estou em fase de crescimento espiritual. Eu também estou em fase de preparação, eu estou em fase de conhecimento, eu estou em fase de entender mais sobre a verdade para poder aplicar isso na minha vida. Todos os dias eu tenho que rever esses conceitos, todos os dias eu tenho que escolher aplicar isso na minha vida. E fácil, vou dizer para você, não é. Não é, porque o tempo todo em volta, à nossa volta, ao nosso redor, são pessoas falando o contrário, são circunstâncias falando o contrário, são situações que dizem o contrário. Mas eu tenho que escolher me posicionar e crer no que está escrito, que é a verdade. É assim que eu estou buscando fazer. E nesse momento da pandemia, eu já tinha esse conhecimento. Então foi nisso que eu apeguei. Eu lembro de ter feito, até no comecinho da pandemia, uma live com o meu esposo. A gente falando sobre o Salmo, onde 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita e nada irá me atingir. Eu lembro de eu ter declarado várias vezes, sabe? E falando que eu sou muito maior porque Cristo habita em mim do que esse vírus. E eu declarava isso o tempo todo. Eu falava assim, se ele bater em mim, é ele quem vai morrer, não sou eu.
Então o tempo todo eu declarava palavras e eu ficava crendo, me posicionando frente à palavra do Senhor. E foi isso que trouxe paz pro meu coração, sabe? Foi isso que me permitiu trabalhar o tempo todo, sem parar. Por 15 dias eu precisei apenas fechar o meu estabelecimento ali, porque foi obrigatório fechar. E foi onde eu comecei a fazer outros tipos de live também. Então, são escolhas, sabe? Foi uma experiência que foi um momento desafiador. Pessoas morreram na minha família, morreram. Tive 2 primos jovens que morreram. Outras pessoas, o meu pai, outras pessoas tiveram Covid, tiveram. Mas o Senhor trouxe paz no meu coração o tempo todo. O tempo todo, porque eu tinha certeza naquele momento de quem eu era, de onde eu estava firmada. E assim como eu fiz naquele momento, eu posso escolher fazer isso em todos os momentos desafiadores da minha vida. Assim como também eu já tive momentos que eu precisava aplicar a verdade na minha vida e eu não apliquei. E eu não declarei, e eu não me posicionei. E eu entrei ali numa fase desafiadora de ansiedade, de início de depressão, de querer ficar quieta, chorando, de querer me desesperar. Sim, já passei por isso também. E eu já vivi os 2 lados e hoje eu posso afirmar para você qual que é o lado certo. E como isso é possível. E é possível. Então são escolhas que eu e você precisamos fazer. E precisamos entender que a semente, que é a palavra do Senhor que nós colocamos dentro de nós, é ela que vai nos trazer posicionamento para a gente enfrentar o que tiver que enfrentar. Porque a gente vai saber que quem está enfrentando esses desafios, que quem está... não somos nós carnais, mas é o próprio Jesus que pela graça dele nos permite viver isso. Então vai ser ele que vai viver por nós, até porque ele já viveu tudo na cruz. Então é ele quem vai viver por nós. E aí muitos sentirão medo ao invés de paz. Eles vão se render então, se você se rende ao medo, olha, não é, Dri? Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, passei pelas 2 e hoje eu escolho sempre a verdade. Porque assim, se você se rendeu ao medo, que é o que muitas pessoas se renderam, por exemplo, na época da pandemia, se você se rendeu ao medo, quem é o medo? Quem é o pai do medo? O medo não é uma mentira? Porque o Senhor disse que a mentira não faz parte dele. Aquele que tem o amor lança fora toda a mentira. Todo medo. Então o medo é uma mentira, o medo não faz parte da verdade. E quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai do medo? Logo você já se posicionou, você está servindo não a Deus nesse momento, não ao seu pai Deus. Você está servindo neste momento a um pai que é Satanás. Porque ele é o único que é o pai do medo, que é o pai da mentira. Então são posicionamentos que por mais que tem dentro de nós, que queira vir o medo, que queira vir a angústia dentro de nós, nesse momento você tem que travar, chega. Você tem que declarar com a sua boca, chega, basta. Eu escolho acreditar no meu Pai. O meu Pai é o meu Deus. É o meu Deus vivo, que vivo está. Eu tenho a presença do Espírito dele dentro de mim. E o Espírito dele me diz que o verdadeiro amor, que é ele, lança fora todo medo. Então eu escolho não ter medo. Eu escolho viver o lado da verdade. Eu não quero o pai da mentira comigo. Eu quero o pai da verdade. E são escolhas. E aí você tem ideia que todo pensamento que você tem são essas sementes? Então, se você planta a mentira, a maior parte do tempo, que tipo de colheita que você terá? Se toda a parte do meu tempo, através de noticiários, de notícias, de jornais, de livros que eu escolho ler, de pessoas que eu escolho ouvir que estão falando sobre mentira, que colheita que eu vou ter no futuro, quando eu realmente precisar usar aquilo? Mas que, ao contrário, eu escolho estudar a palavra, eu escolho entender o que está escrito na Bíblia, o que o meu pai diz sobre a verdade, sobre Jesus. Quando eu tiver que colher, passar por essas situações e tiver que colher, o que será que vai vir para mim? São escolhas. Satanás, ele faz coisas para assustar. E Jesus, ele faz coisas para nos alertar. Então, assim, existem passagens na Bíblia que são passagens que você lê assim rapidinho, a gente acha muito assustadora,
né? Mas quando a gente para refletir isso, que todas as vezes que Satanás ele vem fazer coisas, ele vem fazer para assustar. Mas Jesus, ele sempre vem para nos alertar. Então, muitas coisas que vão estar escritas na Bíblia, que parecem confusas, que parecem ruins, que parecem ser coisas que te trazem uma certa agonia, na verdade, Jesus Cristo ele está nos alertando. Antes que Satanás venha nos assustar, ele está nos alertando. E tem um versículo que ele parece assustador, porque ele é um aviso, mas ele não é para assustar, e sim para alertar. Onde ele está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que ele diz assim. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E por isso Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. É forte esse versículo, né, gente? Ele é muito forte. E ele fala sobre a mentira, ele fala sobre o engano, porque não receberam o amor da verdade. A Bíblia diz que aqueles que não receberam o amor da verdade podem ser enganados pelo anticristo. E a advertência aqui então é o quê? Amar a verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. E como eu amo uma pessoa se eu não tenho conhecimento sobre quem ela é? Então, e se não começarmos agora, nós seremos muito enganados quando o anticristo vier. O sistema do mundo ele é totalmente influenciado pelo anticristo. Isso está indo tão longe que alguns dizem que a pedofilia, por exemplo, ela é uma doença, mas ela não é uma doença, mas sim uma orientação sexual. Você acredita que tem gente que diz isso? Já tem pessoas que dizem que a pedofilia ela não é uma doença, que ela não precisa ser tratada, que essa pessoa não precisa ir para um lugar, mas que é uma orientação sexual dele. Simples assim. Quando a Bíblia diz referência ao anticristo, ela não está dizendo que vai contra a igreja. Muitas pessoas também interpretam esse versículo que fala sobre o anticristo quando ele vier, acreditando que ser diferente do que é o que eu vou falar aqui agora. Então não é que ela vai contra a igreja. A palavra anti, no original do hebraico, ela significa ao invés de. Então, anticristo significa ao invés de Cristo. É tudo que eu coloco na minha vida, já hoje, no lugar de Cristo. Tudo que eu coloco na minha vida no lugar de Cristo. Por exemplo, se eu estou colocando dinheiro no lugar de Cristo, eu estou já vivendo o anticristo na minha vida. Se eu estou colocando, por exemplo, a comida no lugar de Cristo, eu estou escolhendo viver já o anticristo. Se eu escolho colocar o meu trabalho no lugar de Cristo, eu estou escolhendo viver já o anticristo. Então, anti significa ao invés de. É tudo que ao invés de eu colocar Cristo como centro, como primeiro lugar na minha vida, eu escolho colocar uma outra coisa. Tudo que substitui Cristo, tudo que se coloca no lugar dele, como pessoas e como coisas. Se nós nos posicionarmos agora pela verdade, todos poderemos ser enganados, porque ele vem com mentiras e enganos para aqueles que não amam a verdade. Então percebe que o tempo é agora e percebe como isso mais desafiador está a cada dia que passa. Porque a cada dia mais o mundo, os noticiários são influenciados, as pessoas são influenciadas por tudo isso, que é uma mentira. Porque, gente, nos noticiários, assim, tudo que passa, eles vão passar de acordo com o que seja benéfico para a visão deles, por exemplo. E muitas coisas que dizem ali não são exatamente como são. É uma distorção porque precisa gerar mídia, precisa gerar recursos financeiros para as pessoas. Os filmes,
Quantos filmes tem que não dizem o que é condizente com a verdade, com o que está na palavra do Senhor? E quantos jogos infantis que estão vindo para poder mudar isso na mentalidade das nossas crianças? E eles estão com o celular o tempo todo agora. Quantas sementinhas não estão sendo plantadas ali de mentira? Que vem através desses jogos, que vem através de desenhos. Outro dia eu peguei um desenho. Os meus sobrinhos estavam aqui em casa e eles colocaram um desenho. Eu tava ali cansada, né? Tinha umas 4 ou 5 crianças no meu quarto. E eu tava ali cansada já. Aí eu coloquei um desenho para todo mundo assistir e comecei a cochilar. De repente, quando eu acordei, e acho que era do Bob Esponja, se eu não me engano. Quando eu abri os olhos, mas estava falando tanta coisa absurda, que eu comecei a escutar e eu abri os olhos. Eu dei pausa no desenho e eu falei, espera aí, o que isso aqui tá falando? E aí eu comecei a conversar com ele sobre o desenho. Não fazia sentido, eram coisas absurdas, vocês não têm ideia de como era absurdo aquilo. E tava lá, disponível para qualquer criança que quisesse clicar no desenho e assistir. Imagina eles assistindo isso e quantos milhares de crianças não estão assistindo isso, quantas sementes que não estão sendo já plantadas nos corações. E quantos pais que estão sensíveis para perceber o que está sendo plantado no coração dessas crianças? Como você acha que eles vão crescer? Ouvindo o pai da mentira ou ouvindo o pai da verdade dessa forma? Então, assim, sabe? As pessoas podem chamar a gente de... não sei, de religiosa, pode chamar de fanático, eu não sei qual que é o nome que as pessoas chamam aí, quem lê a Bíblia. Mas não importa se você e eu nós não nos posicionarmos para entender, sabe, o que está escrito aqui e para começar a declarar essas verdades sobre a nossa vida, a nossa família, as nossas crianças, elas vão perecer. Você está entregando a mão dessas crianças, das nossas crianças, da nossa família, nas mãos do pai da mentira. Estão afastando eles do pai da verdade. E infelizmente, é dessa forma e é simples assim. Em João 17:17 também, deixa eu abrir aqui agora João 17:17. Ele diz assim, olha... João 17:17. Santifica-os pela tua verdade, tua palavra é a verdade. Olha só, santifica. Eu vou ler um versículo antes para ficar mais fácil para entender, tá? A partir do 15. Eu não oro para que tu os tires do mundo. Olha só. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Para que sejamos santificados pela verdade. Então, santifique-nos na verdade. Como nós iremos nos separar para uma vida santa? E essa é a pergunta. Porque é isso que está escrito. O Senhor quer que nós nos santifiquemos. E eu já falei aqui em outra live que santificar significa você ser separado para um propósito. Sabe? Ser santo não significa exatamente que você vai fazer tudo certinho, que você não faz mais nada de errado, que você não peca. Não é isso. Nós vivemos no mundo, nós estamos suscetíveis ao erro todos os dias. Nós podemos pecar sim todos os dias. A diferença é que nós passamos por tudo isso, mas nós sabemos nos posicionar. A gente sabe quem a gente é. O nosso Espírito, o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração. Olha, Fabiana, você errou. Isso aqui que você fez não está de acordo com a palavra do Senhor. Isso aqui que você fez não está de acordo com a verdade. Isso aqui está te levando para o pai da mentira. Isso está te levando para o outro reino. Então, se arrependa agora e volte para os caminhos do Senhor. Essa é a diferença. Existe um Espírito Santo que ele intercede por você, para que você permaneça santo, para que você permaneça separado para esse propósito que é o propósito do Senhor, para que você não se misture ao mundo.
Em Romanos 1, essa já tô finalizando, tá, gente? Eu vou ler essa passagem aqui que tá lá em Romanos 1, que ele diz assim. Tô separando tudo agora que não deu tempo de separar antes. Romanos 1, 24 e 25. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Aqui o Senhor está falando de que muitas pessoas, elas adoraram mais a criatura ao invés do Criador. E nesse caso específico, ele estava falando de por exemplo, homossexuais. É um versículo que ele é bem delicado de se falar. Eu vou ler um versículo antes, que ele diz assim. É Romanos 1, 23. E mudaram, não sei se você já chegou a ler essa parte na Bíblia, mas quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito reflexiva, porque o Senhor diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura ao invés do Criador, que é abençoado para sempre. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua luxúria uns pelos outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada ao seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Esse é um tipo de versículo que ele traz um alerta, né? Que Satanás às vezes vem para assustar, mas o Senhor Jesus ele vem para nos alertar. Então aqui diz sobre muitas coisas que as pessoas colocam como adorar a criatura ao invés do Criador. E nós temos assim... Por exemplo, eu falei dos homossexuais porque nós amamos, sim, nós amamos todas as pessoas, sabe? E muitas pessoas que optam por isso ou nascem com isso, eles não sabem, não entendem o porquê também. E acabam somente seguindo com aquilo que é o instinto, aquilo que está acontecendo, que ele não sabe lidar com aquilo. Porque talvez os pais ou pessoas próximas também não leram a Bíblia, também não entendem da palavra, também não pediram ao Espírito Santo uma orientação. Mas nós que já temos entendimento sobre isso, nós precisamos continuar intercedendo, nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar lendo a palavra do Senhor e declarando a verdade que é ela que está na Bíblia. E isso está aqui, gente, já dentro da nova aliança, dentro do Novo Testamento. Isso aqui não está lá, sabe? Uma coisa que você pode falar assim, não, isso aí era no Antigo Testamento, isso daí era algo que era só lá que acontecia. Não, isso aqui está aqui, ó, em Romanos. A carta que Paulo escreveu aos Romanos. Assim como ele nos advertiu de tantas outras coisas, agora ele nos adverte contra isso. E ele explica o porquê que aconteceu isso, porque em algum momento a criatura foi adorada mais do que o Criador. E quantas vezes hoje ainda essas coisas estão acontecendo? Quantas criaturas e coisas que nós ainda não estamos colocando no lugar do Criador? Sabe que o Reinhard Hitler, que eu sempre falo dele, que é quem
escreveu vários livros, quem eu sigo, e inclusive de quem eu estudo esses vários conteúdos que eu trago para você. Ele falou assim que uma vez, ele é profeta, né? E ele teve ele recebeu uma profecia de que iria ser natural, que ia ser até, como que fala? Ia ser permitido registrar em cartório e tudo mais. Ia ser uma coisa natural, ia ser permitido registrar homens, mulheres se casando com animais. Você tem ideia do que é isso? Homem e mulher se casando com um animal. Se casando, registrando em cartório. Ele recebeu essa profecia de que as coisas iriam chegar nesse ponto. E hoje eu não tive tempo ainda de pesquisar, quer dizer, não é que eu não tive tempo, né? Eu não dei essa atenção especial para esse ponto para ir lá e pesquisar, né? Eu não coloquei isso como prioridade, porque tempo a gente sempre tem. Eu não coloquei como prioridade ir lá e fazer isso, mas ele falou, eu não me lembro agora, o nome do país e o nome da cidade onde isso já está acontecendo. Onde já é natural para aquela cidade, naquele país, homem se casar com um animal, mulher se casar com um animal. E isso sendo registrado como um casamento normal. Isso não sei pra você, mas pra mim isso é muito assustador. Isso é loucura, como o Adri colocou, isso é loucura, mas isso tá acontecendo no mundo. Isso tá acontecendo. Então são coisas bizarras, são coisas loucas, são coisas malucas que estão acontecendo em volta do mundo e que a gente não tem nem noção. Mas isso tá longe de chegar aqui, perto da gente? Não, não tá. É que quando chegar, vai ser assim, ó, de repente. Então, se hoje, para os nossos, para aqueles que a gente conhece, para quem a gente tem a oportunidade, a gente não estudar a verdade, a gente não estudar a vida de Jesus, a gente não declarar isso sobre a nossa vida, quando isso começar a chegar, as nossas crianças, ou mesmo adultos, ou pessoas que estão à nossa volta, vão encarar isso como a coisa mais normal do mundo. Como muitas coisas hoje já estão sendo normais e ninguém mais fala nada. Eu entendo e respeito a opção homossexual, por exemplo, das pessoas, mas eu não posso ir contra o que a Bíblia me diz. Não posso, porque está escrito aqui, eu acabei de ler para vocês. Amo essas pessoas, oro com elas, tenho amigos que são... Mas eu não posso falar assim, olha, eu respeito você, a sua decisão. Eu te amo do fundo do meu coração. Mas eu não posso aceitar isso como verdade porque não é o que está na palavra do Senhor. Não é o que ele diz. Então, assim, chega um ponto que hoje, por exemplo, está tão normal, em todo lugar que você vai tá tão normal, a homossexualidade, que os nossos filhos, eles olham aquilo e se a gente não explicar isso para eles... Eles vão achar que tudo isso é normal, que faz parte, que é natural, porque o mundo acha normal. Então, muita coisa se tornou natural. E não é. E a responsabilidade está sobre nós, porque como será a próxima geração? Se nós que temos conhecimento da verdade, a gente não abrir a nossa boca para falar. Como que vai ser a próxima geração? E aí, sempre nesse versículo de Romanos 1, ele diz que sempre que você adora a criatura ao invés do Criador, você está trocando a verdade pela mentira. Adorar no original significa, sabe o quê? Adorar significa servir. Então, tudo que eu sirvo algo que é criado, todas as vezes que eu estou servindo alguma coisa que é criada, eu estou seguindo num caminho muito perigoso. Porque adorar é servir. Então, eu estou adorando, por exemplo, algo que eu tenho, que eu gosto muito. Por exemplo, eu tenho uma correntinha, eu tenho uma pulseira, eu tenho... Nossa, eu adoro isso, né? Eu adoro, eu sirvo a isso. Carro, por exemplo. Uma vez eu vou de vez em quando, né? O meu filho gosta muito de carros, né? O meu filho mais velho. Ele gosta muito, ele estuda sobre os carros, ele estuda, né, a parte... mecânica do carro, ele gosta de estudar tudo isso. E eu admiro que ele tenha esse interesse por carro, né? Eu gosto porque é algo que chamou a atenção dele.
Mas uma coisa eu sempre deixei claro pra ele. Uma vez nós fomos na Avenida Europa, não sei se você conhece aqui em São Paulo. Lá eles fazem passeatas de carro. Então todos esses carros esportivos, todos esses carros antigos também, carros novos, eles vão lá e eles param ali nos postos de gasolina. As pessoas olham, as pessoas tiram foto, né? Abrem lá o capô do carro, abrem as portas, olham cada detalhinho. Os donos fazem questão de falar assim, olha aqui dentro como que é. E conta qual que é o valor do carro, qual que foi o investimento, quantos cavalos tem. Eu sei que é uma festa para eles que gostam de carro. Só que desde a primeira vez que eu fui, eu falei assim, então tá, filho, eu vou lá, né? Fomos a nossa família todinha, a gente foi lá, sentamos numa pracinha, a gente só ficava observando os carros passarem. E ele tirando lá as fotos dele. E eu falei, aí depois na hora, o Senhor me trouxe esse versículo sobre adorar a criatura ao invés do Criador. Então, quando nós saímos dali, a primeira coisa que eu fiz para ele foi explicar para ele sobre esse versículo. Eu falei, filho, eu admiro, acho legal que você goste, é legal a gente poder aprofundar num determinado assunto sobre uma coisa que a gente gosta, entender sobre isso, acho legal, acho os carros muito bonitos. Quando você pudesse ter o seu, que bom, eu espero que você tenha um dos melhores, porque nós podemos ter tudo aquilo que nós queremos, né? Então, não tem nada de errado você querer coisas boas, mas nunca, jamais você vai poder esquecer que você não pode adorar a criatura ao invés do Criador. Isso não pode estar à frente, uma coisa está à frente de quem é o seu Deus vivo, de quem você serve, que é o seu Deus, que é o meu Pai e o seu Pai, a Jesus Cristo. Eles têm que estar em primeiro lugar na nossa vida, é a eles que nós servimos, tudo bem. Você tem aqui uma coisa que foi criada pelo homem, por intermédio de Deus, pela sabedoria do Senhor que deu ao homem de criar. Mas a gente não pode esquecer jamais de nos deixar envolver mais sobre essa coisa que foi criada do que é o próprio Deus. Então eu expliquei para ele. Mas me chamou a atenção como tantos jovens ali, era visível a adoração real que eles tinham pelo carro. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Quantos pais, quando a criança faz um risquinho no carro, quando a criança vai com a mão suja no carro, tem pais que já chegaram a bater nas crianças por causa disso. E aí você acha que esse pai ele está servindo a quem? A criatura ou ao Criador? Quem ele está colocando em primeiro lugar, né? E assim é na nossa vida com tudo. E são perguntas que nós precisamos nos fazer. A quem nós estamos adorando? A quem nós estamos servindo? Há algo criado que você serve? Você serve a homens ou você serve a Deus? Você serve ao dinheiro ou você serve a sua carne? Ou você serve ao dinheiro ou você serve a Deus? Ou tudo isso que foi criado está ali para te servir e você só usufruir? Assim, é algo assustador de pensar, mas essa é a verdade. Todas as coisas criadas, elas estão para nos servir, né? O Senhor disse lá em Gênesis que tenhamos domínio sobre todas as coisas. Nós temos domínio sobre todas as coisas. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos homens. Está lá em Salmo 115. Então, nós, homens, temos domínio sobre todas as coisas criadas. Nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. Mas isso tem se invertido na nossa sociedade, né? Ao invés de amar as pessoas estão amando as coisas. E ao invés de usar as coisas, as pessoas estão usando as pessoas. Olha que troca, que inversão. E são coisas que a gente precisa começar a observar. Então, que fique aqui como reflexão, que a gente possa amar as pessoas, mas usar as coisas e entender que o Senhor já nos deu domínio sobre todas elas. E deixa eu ver como é que tá o meu tempo aqui, gente. Já passou um pouquinho, mas eu vou ler o último versículo, tá? Fica aí comigo. Vocês duas. Efésios 6. Vou ler esse daqui pra gente finalizar de verdade. Efésios 6, do 13 ao 14. Ele diz assim, ó. Ele vai falar sobre a batalha contra o mal, né? Que é o verso... Eu vou começar a ler no 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçados os vossos pés na pregação do evangelho da paz. E aí ele continua. Mas onde eu quero chamar a atenção para você aqui é essa parte, ó. Estais firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Cingido os vossos lombos com a verdade. Por que ele está dizendo isso aqui? Antigamente, lá naquela época, as pessoas elas não usavam roupas comuns como nós, né? Camisetas, calças, nada disso. O que elas usavam? Uma veste, e essa veste ela ia até os pés. Então, muitas vezes elas arrastavam no chão, é igual aquela beca, né? Não sei como que chama isso, mas ia até o chão e arrastava no chão. E ficava arrastando. Então, para não tropeçar, o que eles faziam? Amarravam um cinto ali na sua cintura. Eles ficavam cingidos, ou seja, ficavam com esse cinto para amarrar na cintura, para depois colocar um pouquinho da veste por cima do cinto. Assim, ela não arrastava no chão e eles não corriam risco de tropeçar. Então, essa é o motivo deles usarem essa roupa. Então, quando Paulo ele vem dizer aqui nessa carta aos Efésios, ele usou uma linguagem daquela época para poder ensinar as pessoas. Ele usou uma linguagem daquela época, porque na época eles usavam esse tipo de roupa, então foi uma analogia, uma comparação que ficou fácil. Se, por exemplo, Paulo fosse falar para nós no dia de hoje, ele não iria usar isso. Ele iria usar provavelmente alguma coisa relacionada à internet, alguma coisa relacionada à nossa roupa de uso de hoje. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ler quando lê isso é que ele estava falando para aquela época, então ele estava usando roupas que as pessoas usavam naquela época. Mas, enfim, quando ele fala aqui, cingir, portanto, estáis firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Cingidos os lombos com a verdade. Ele quis dizer o quê? Que esse cinto que era para segurar aquela roupa, para que eles não tropeçassem, que isso nós temos que hoje também usar em volta de nós essa verdade. E é essa verdade que vai nos impedir de tropeçar. Porque qual que era a finalidade desse cinto naquela época? Era de fazer as pessoas não tropeçarem. E assim ele disse, use da verdade hoje. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Utilize dessa verdade na sua vida, creia nessa verdade, tenha essa verdade como controle da sua vida, para que você não tropece, é isso que ele quis dizer. Então, os homens daquela época vestiam essas vestes, então se você não tem a verdade ao seu redor, isso quer dizer que nós tropeçaremos. E isso na nossa vida diária é muito fácil, nós acabamos caindo nas armadilhas do diabo, porque o reino dele e da mentira é o da mentira, é o que ele quer que você não esteja revestido com essa verdade para que você possa tropeçar. É beca. É isso mesmo, né, Dri? Beca. Então ele quer que a gente não esteja revestido com a verdade, porque se a gente não estiver revestido com a verdade, o que a gente vai fazer? Tropeçar. E tropeçando, a gente cai nas armadilhas dele e a gente foca na mentira. Então, resumindo, para encerrar essas duas lives que eu falei sobre verdade e mentira, sobre paz e inquietude, sobre reino das trevas e reino da luz, é que alguns pontinhos básicos. Nós só temos dois reinos, ou você está no das trevas, ou você está no da luz. Nós só temos dois pais, ou é o pai da verdade, que é o Deus, ou é o pai da mentira, que é Satanás. E esses dois, eles não se misturam. Nós temos que fazer uma escolha, né? Nós temos que fazer escolha. Então, primeiro você escolhe crer na verdade. E depois você experimenta dessa verdade. Você crê no que não vê, para viver depois o que irá se manifestar na sua vida. Faça o que aconteceu na cruz, a verdade sobre a sua vida. Né? Resumindo, é isso. Que você lembre todos os dias o que Jesus Cristo fez na cruz, por você e por mim. Pelo sangue dele que foi derramado por mim e por você, e por tudo que ele já levou na cruz, para que você e eu não tivéssemos mais que passar, né? Que a gente tenha essa verdade na nossa vida, que a gente escolha primeiro crer, para depois experienciar, para depois viver na verdade. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Dri, me manda uma mensagem depois no particular, no direct, que eu te passo mais informações sobre o autor, sobre esse profeta que eu falo e que eu sigo, tá bom? Aí eu te passo tudo sobre ele. Um beijo, gente!